Se você mora no Brasil, é provável que você já se perguntou como seria se mudar para Portugal. E neste vídeo eu irei falar por que é que fazer isso pode ser uma ótima ideia e que inclusive vai lhe ajudar a pagar muito menos imposto. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos, pois esta é uma casa de análise dedicada a trazer um conteúdo de qualidade para todos os investidores. E por aqui nós falamos sobre tópicos do mundo das finanças, como investimentos, criptomoedas, planejamento tributário e muito mais. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, nos assista até o final e aproveita que você vai fazer isso e assistir este maravilhoso vídeo e deixa seu like e comenta aí abaixo. E quando se pensa em ir morar em Portugal, muito provavelmente economia tributária não é a primeira coisa que se passa na cabeça. Muito provavelmente as pessoas que fazem isso procuram ir morar num país europeu, ir morar no local onde se tem a cidadania, ir para um país mais seguro e com melhor qualidade de vida, entre tantas outras opções. E eu não vou mentir, todas elas são muito válidas a fim de orientar uma decisão de se mudar. Só que o meu objetivo com o vídeo de hoje é mostrar que, além disso tudo, se mudar para Portugal também pode ser uma ótima decisão sobre o ponto de vista do planejamento tributário. Isso acontece porque lá em Portugal existe um regime fiscal especial que, dentro de algumas circunstâncias, pode ser que você, ao morar lá, vá pagar 0% de imposto de renda. E não se engane, pois Portugal é um país de imposto muito alto. Lá eles têm o imposto de renda singular, que é basicamente o imposto de renda que eles cobram sobre pessoas físicas por lá. E a alíquota superior dele consegue chegar a insanos 48% e incide nas pessoas com renda anual superior a pouco mais de 80 mil euros. O que isso é mais do que 20 pontos percentuais acima dos 27,5% que tem lá no Brasil. Só que isso é a tributação normal, mas sabem que existe um regime tributário especial que pode te colocar em condições muito mais vantajosas. E esse regime é nada menos do que o residente não habitual. Esse é um regime tributário criado por uma lei portuguesa lá de 2009 que instituiu um novo sistema de tributação, no qual as pessoas assim enquadradas como residentes não habituais vão pagar apenas 20% de imposto sobre a renda gerada dentro de Portugal. E o melhor de tudo, elas irão pagar 0% em cima de rendas geradas fora de Portugal. Isso é uma coisa importante de saber, pois o que acontece? No mundo existem basicamente 3 sistemas de tributação de renda. Existe o sistema de tributação em bases universais, tributação em bases territoriais e tributação com base em cidadania. E isso é um assunto que eu já tratei em maiores detalhes num outro vídeo aqui no canal, cujo link estará aqui no izinho. Mas explicando sucintamente, tributação em bases universais significa que os residentes fiscais de um país com esse sistema pagam impostos de renda para o seu país com base em tudo que eles ganham no mundo inteiro. Só que também existem os países de tributação territorial, que é eles cobram impostos de renda apenas em cima da renda que você gera dentro daquele país em questão. E Portugal é um país de tributação em bases universais, assim como mais de 80% dos países do mundo. Só que o que o regime do RNH, do residente não habitual, faz é mudar esse regime para o regime territorial para essas pessoas. E é isso que permite elas terem uma isenção em cima da sua renda estrangeira. E é daí onde vem o pulo do gato. Pois se você que está me assistindo agora se mudar para Portugal, mas já tiver seu negócio operando, já tiver seus dividendos de ações americanas, já estiver recebendo ganho de capital com criptomoedas e etc., todas essas fontes de renda, como não vem de dentro, estarão isentas. Então você pode ir lá se mudar para Portugal e ainda de quebra não pagar impostos. Genial, não é, gente? Mas muito bem, esse sistema é muito bom, mas como é que faz para conseguir ele? E basicamente você precisa cumprir com alguns requisitos. E o primeiro
primeiro deles é que você precisa se tornar um residente fiscal em Portugal e não pode ter sido durante pelo menos os 5 anos anteriores à data de aplicação. Para se tornar um residente fiscal, Portugal aplica aquela regra base dos 183 dias, ou seja, se dentro de um único ano certo indivíduo passa pelo menos 183 dias dentro de Portugal, ele passa a ser considerado um residente fiscal e deve impostos de renda. Só que além disso, Portugal aplica um segundo critério, que é um imóvel à disposição, pois na cabeça do legislador português, alguém que mora lá dentro vai precisar de um imóvel, a não ser que seja um morador de rua ou que vai morar debaixo da ponte, mas uma pessoa dessa provavelmente nem ia pagar impostos em primeiro lugar. Então esquece esse caso. Então, quando você cumpre com esses dois critérios, o tempo de permanência e o imóvel, você se torna um residente fiscal lá em Portugal. E quando isso acontece, você entra no regime normal, aquele que a tributação pode chegar até 48%. Só que aí, após fazer isso, você ganha o direito também de aplicar para o RNH. E para fazer isso é um processo relativamente simples. Você vai precisar ter um NIF, um número de identificação fiscal, e vai precisar dar uma entrada com um processo lá por dentro. E vai precisar entrar com um processo lá na autoridade aduaneira e tributária. Importante salientar que o imóvel que você precisa ter para ser um residente fiscal pode ser tanto um imóvel comprado seu, como também um imóvel alugado. E além disso, você tem um prazo para aplicar. E esse prazo é até o dia 31 de março do ano subsequente à sua caracterização como residente fiscal. E fazendo todo esse trâmite, você pode usufruir desse maravilhoso regime de tributação especial. Como eu já falei, alguns dos principais pontos positivos do regime do RNH são: você tem uma tributação reduzida para sua renda local em 20% e você tem uma isenção sobre sua renda estrangeira. Mas aí cabe salientar alguns detalhes, pois nesse mundo do direito e das leis, nada é tão simples quanto parece. Afinal de contas, parece que juristas e legisladores insistem em tornar as coisas muito mais complicadas do que elas poderiam ser. E quando se trata de imposto, aí que é complicado mesmo. Mas enfim, apenas alguns tipos de funções são aplicáveis para essa tributação reduzida de 20%. E comumente são profissões de maior especialização, tais como médicos, engenheiros, cirurgiões, engenheiros de software e tudo mais. E além disso, o RNH não é permanente. Após solicitá-lo, ele tem um prazo máximo de vigência de 10 anos que são improrrogáveis. Então, caso você fique morando em Portugal durante mais de 10 anos, após acabar esse prazo, você volta a ser um residente fiscal normal e aí paga o imposto altão deles. E além desses detalhes, é preciso citar que o regime do RNH possui algumas armadilhas. E a principal delas se dá na definição de o que é uma renda obtida no exterior. Como eu já falei várias vezes aqui no canal e pretendo continuar falando muito porque é talvez a minha frase favorita acerca de direito, vocês precisam saber que lei não existe. Leis são apenas tinta num pedaço de papel que as pessoas podem seguir ou não. E por isso que a única coisa que importa é a interpretação que juízes têm acerca da lei. Ou seja, se um juiz decidir que uma lei diz exatamente o contrário do que está escrito, então a lei na prática é o contrário do que está escrito. E esse princípio jurídico se aplica agora para essa questão do RNH. Pois como é que você define o que é uma renda estrangeira ou não? E o princípio aplicado aqui é que, se você está dentro de Portugal, mesmo que você vá trabalhar online, seu corpo físico está dentro do país. Logo, a renda que foi gerada utilizando um trabalho dentro de Portugal, portanto, essa renda pode ser tributada em Portugal. Ou seja, se você está trabalhando para sua empresa e recebe um salário, esse salário vai entrar na tributação dos 20%, mesmo que você esteja recebendo ele de fora. Isso não se aplica, porém, para rendas que não têm muito a ver com o seu trabalho, como, por exemplo, dividendos, aposentadorias e tudo mais. E aqui vale também um outro parênteses que é acerca de atividades de trade. Por quê? Se, por exemplo, você faz trade com criptomoedas e se mudou para Portugal para poder evitar aquela instrução normativa da Receita Federal que obriga você a produzir provas contra si mesmo e declarar tudo o que você faz de uma maneira extremamente chata, se você vai para lá para poder fugir dessa instrução normativa, é tão chata que eu até tive que fazer um
outro vídeo aqui no canal explicando em maiores detalhes ela. O que acontece é que você vai ter uma renda da sua atividade de trade. Só que se essa renda for maior do que a sua renda principal declarada, então o fisco português pode entender que você está realmente trabalhando de trader de dentro de Portugal. E por isso eles podem tacar imposto em cima disso. Agora, tipos de renda passivas como juros, dividendos, royalties, etc. Essas sim estão totalmente isentas, a não ser que algum juiz maluco de lá vá tirar alguma interpretação do nada. E se tem uma lição que dá para tirar sobre essa história toda de RNH, é que mesmo um inferno fiscal tem um pouco de paraíso fiscal dentro dele. Portugal é um país de impostos bastante altos, mas até mesmo esse tipo de lugar possui algumas brechas lá dentro que dá para explorar a fim de pagar muito menos. O que é mais uma comprovação do que eu sempre falo aqui no canal, de que imposto incide em cima da sua incapacidade de evitar pagar imposto. Mas é claro que nesse mundo do direito sempre tem exceções, sempre tem espaço para interpretação e tudo mais. Por isso, se você deseja uma assessoria mais especializada sobre essas e outras questões, sobre como montar uma carteira de investimentos, como gozar dessas particularidades tributárias, não hesite em nos contactar lá na Climb através do e-mail que eu irei deixar aqui na descrição do vídeo. E quanto a você, tem interesse em ir morar em Portugal? Sabia desse regime do RNH? Me conta aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.